Glória, Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos amados da igreja. Boa noite, amigos. Estamos aqui com mais uma transmissão da palavra. Nós estamos falando às quinta-feiras do Jornal Árvore da Vida. Hoje nós vamos continuar falando o Jornal 348. Queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Queremos agradecer ao Senhor pela palavra viva. É a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos sustenta. Ó Senhor Jesus. E o título da live dessa noite é Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo, ele não só, ele precisa ser o nosso centro, mas principalmente a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, na realidade, Deus, Cristo, o Espírito, é o centro da palavra de Deus, o centro da Bíblia. Os 66 livros que compõem a Bíblia apontam para Cristo. Você sabia que os 66 livros que compõem toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Em cada página, capítulo e versículo, desde Gênesis ao último livro do Velho Testamento, Malaquias. Glória ao Senhor. Aleluia! Esse Cristo, ele é maravilhoso. Ele é o centro de toda a Bíblia. No Novo Testamento, também não é diferente. Cristo é revelado de maneira empolgante e bela. Não somente o Velho Testamento, mas também o Novo Testamento. Toda a Bíblia revela de maneira Cristo, de uma maneira empolgante e bela. Sua vida e obra na terra, bem como sua morte, a ressurreição e a ascensão foram registrados nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na história da igreja primitiva e na obra dos apóstolos, Cristo, é também o centro nos livros de Atos dos Apóstolos, nas epístolas ou cartas dos apóstolos. Cristo é revelado como centro da vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer conhecer o plano de Deus? Você precisa ler as epístolas, as cartas. Amém? Por exemplo, todo o Novo Testamento são 27 livros. 14 epístolas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Nós também temos 1 Pedro, nós temos João, nós temos Tiago, temos 1 Pedro, 2 Pedro, nós temos também João, 1 João, 2 João e 3 João, e Apocalipse de João. Então nós precisamos, se você quiser entender o plano de Deus, o que está no coração de Deus,
você precisa entrar, ruminar toda a palavra de Deus, a partir das epístolas ou as cartas dos apóstolos. 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, olha só que maravilha, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, e 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3ª João e Judas, e por fim, Cristo é o centro da profecia ou revelação descrito em Apocalipse, onde é exaltado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Podemos ler Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Diz assim, ó: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Nós estamos agora na era de Apocalipse. E Ele, esse nosso Senhor, que é o centro de toda a Bíblia, Ele é Rei e Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia! Se tivéssemos de resumir a Bíblia em apenas alguns segundos, com poucas palavras, poderíamos dizer o seguinte: o Antigo Testamento nos diz que Cristo viria. O Antigo Testamento nos diz que Cristo viria. Os Evangelhos nos diz que Cristo veio. Aleluia! Atos dos Apóstolos o proclamam, as epístolas o explicam. Apocalipse diz que ele voltará. A Bíblia, de fato, é uma palavra, a palavra de Deus é uma palavra completa. Olha só, eu quero ruminar com vocês essa frase de novo aqui, ó. Atos dos Apóstolos o proclamam, as epístolas o explicam. Explicam o quê? O plano de Deus, o que está no coração de Deus. Por isso que nós precisamos das epístolas. E Apocalipse nos diz que ele voltará. Essa é a nossa esperança. Você tem essa esperança no seu viver diário? No seu coração? Você tem essa esperança? O Senhor está voltando. Por isso, dia a dia, precisamos buscar uma boa comunhão com Ele, principalmente tomando a palavra dEle como nossa vida e como nosso viver. Ó Senhor Jesus, aleluia! Cristo é o centro da vontade de Deus Pai. Então, Cristo, Ele é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da vontade de Deus. Se você quiser conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa receber a vida de Cristo no seu interior. Você recebendo a vida de Cristo no seu interior, você vai conhecer, pouco a pouco, o que está no coração de Deus, que é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, o Espírito veio da parte do Pai para testemunhar a seu respeito. João Evangelho, capítulo 15,
versículo 26. João capítulo 15, versículo 26. Ó Senhor Jesus, diz assim, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aqui, o Senhor Jesus, Ele está aqui proferindo para nós. Proferindo o quê? Que quando, porém, vier o Consolador, na realidade, o Consolador é o próprio Cristo, em Espírito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, aleluia, que dele procede. Esse Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. Por isso que quando você exercita o Espírito, você toca em Cristo. Quando você toca em Cristo, desfruta de Cristo, você testemunha desse Cristo maravilhoso. Ó Senhor Jesus, aqui tem uma pergunta, amado irmão, como tem sido a sua experiência com a Bíblia? É uma pergunta para mim, é uma pergunta para você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, você que está assistindo essa live. Deus está fazendo essa pergunta para você agora. Como tem sido sua experiência com a Bíblia? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não é simplesmente um livro de história, um livro de conhecimento, não. A Bíblia, ela, quando você recebe a palavra, você recebe dentro de você o soprar de Deus. Deus sopra toda a sua essência, tudo o que Ele é para dentro de você. Amém? Então, vamos valorizar a nossa leitura diária, ler a Bíblia. Amém? Sua relação com a Bíblia, a palavra de Deus, é somente de regras? Você toma a Bíblia, a palavra de Deus, como regras e normas, não vendo mais do que isso? Olha a situação. Às vezes nós pegamos, nós lemos a Bíblia na letra. Não podemos ler a Bíblia simplesmente na letra, tomando ali como regrinha para você viver no seu dia a dia. Não. Vamos tomar a Bíblia com oração. Vamos tomar a Bíblia com um coração puro, de querer experienciar o falar de Deus dentro de você. Quando você experiencia o falar de Deus dentro de você, através da leitura bíblica, você vai ver, a sua vida vai ser uma vida diferenciada. Aonde você estiver, você vai ver o poder de Deus atuando em você, você vai viver uma vida mais liberada, você vai viver uma vida mais liberta. Por isso que o próprio Senhor Jesus falou, que quando nós conhecemos a verdade nos libertará. Aleluia! Vamos tomar a palavra como verdade, como a verdade, ela se tornando a realidade no seu viver. Ó Senhor Jesus, para você a palavra de Deus é cheia de desfrute ou é um conjunto de livros entediantes? Vamos tomar cuidado. A Bíblia, às vezes, quando você não toma ela com um coração puro,
exercitando o seu espírito, ela pode se tornar um livro cansativo, correto? Mas se você tomar a palavra de Deus como uma comida gostosa, quando você alimenta ali uma comida, quando você bebe aquela água fresquinha, você vai ver a diferença. Amém? Vamos tomar a palavra de Deus com realidade. Encorajamos você a refletir sobre esse assunto e, ao mesmo tempo, pedir em oração que Deus traga a centralidade da Bíblia para a sua vida. Então, esse é o encorajamento nosso. Esse é o nosso encorajamento para você refletir sobre esse assunto e, ao mesmo tempo, pedir em oração. Pede a Deus em oração. Quando você for ler a Bíblia, seja um capítulo, seja meio capítulo, seja uma frase, pede a Deus, ou às vezes um versículo, pede a Deus em oração, para Ele, a palavra de Deus, te iluminar. Lá no Salmo 119, ela ali registra que a palavra de Deus ilumina. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Vamos tomar a palavra de Deus como luz, ó Senhor Jesus. Vamos dizer que você desfruta, ama e tem sede da Bíblia, é o mesmo que falar, que desfrutar, ama e tem sede de Cristo. Vou ler de novo essa frase aqui, ó. Dizer que você desfruta, ama e tem sede da Bíblia, é o mesmo que falar que desfruta, ama e tem sede de Cristo. Você tem sede de Cristo? Aleluia! Peça a misericórdia de Deus para encontrar Cristo em todas as páginas do sagrado livro. Esse é o nosso encorajamento. Peça a misericórdia de Deus para encontrar. Deus, eu quero encontrar Cristo em todas as páginas do sagrado livro, que é a Bíblia. Jesus é o Senhor. Estamos parando por aqui, agradecendo você pela sua atenção. Vamos valorizar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que traz, que sacia a nossa sede, mata a nossa fome. Amém? Queremos encorajar você a dar o seu like. Amém? Aciona aí o nosso, dê força para nós, no nosso Senhor Jesus, no nosso canal, amém? Dê o seu like, para que possamos avançar junto, né? E fortalecendo esse canal, para que essa palavra possa chegar a muitas famílias, não só na nossa cidade, mas em toda a terra. Amém? Jesus é o Senhor. Boa noite. Fica na paz do Senhor. Aleluia.